O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. O Fernando era tudo pra mim, né? Foi uma criança que lutei, que eu tive uns 4 abortos antes dele, quase que ele foi. E eu só queria ele só. Só queria um filho só. Eu, depois de me separar do pai dele, e eu sempre pensava assim, que um filho só dá pra gente criar, porque ter 2, 3 filhos dá pra um, não dá pra outro, fica difícil. E o Fernando era tudo pra mim, era meu esteio, era tudo. Tava sempre ali, né? Eu que brigava com ele. Sempre me respeitou, respeitei ele, tudo. E assim se foi. A única coisa que eu digo para vocês é que o Fernando deixou um bom legado. Porque muita gente vem falar até hoje. Tem muitos amigos dele que eu nem conhecia, vem falar comigo. E é isso, nem eu imaginava. Eu imaginei no dia do enterro, que tinha muita gente lá, muitos vieram falar comigo. Eu imaginava que era um conhecido normal, mas não é um assim. E até hoje, quando eu saio assim, parece um menino. Ah, é a mãe do Abuse, que o apelido dele era Abuse. A mãe do Abuse. O que eu conhecia mais é o pessoal daqui da Redondeza, né? Uhum. Mas... E também ele jogou bola. Ele foi goleiro do Bola Mais Um daqui. Também tem isso, né? E fora os amigos do quartel, né? Que ele construiu muita amizade. Graças a Deus, né? E eu sei que ele gostava muito de criança, que as crianças aqui gostavam dele. Basquete, ele... Tem até um vaso aí que ele fazia cesta, tem a bola de basquete dele ali. Mas ele gostava de futebol, mas o fraco dele mesmo eu acho que era basquete. Ele chegou a treinar lá no Parque Continental, né? Que o filho da minha patroa tinha uma academia lá. E o Rui era juiz das Olimpíadas de basquete cadeirantes, né? Sim. Muito bonito isso. E ele que incentivou o Fernando a jogar basquete. E aqueles discos lá, Zilda? Era seu ou o Fernando gostava de música também? Gostava. O que ele ouvia? Zeca Pagodinho. Comecei a gostar do Zeca por causa do Fernando. Ah, é? Eu não curtia muito. Racionais, que tem um monte aqui, que eu comprava por causa do Fernando. Mas tudo eu comprava, né? Eu não gostava, mas eu incentivava. Sei, mas você tá aí com o gorro do Racionais. Eu dei uns Racionais, mas eu tenho um que, antes mesmo de eu... Racionais fez muito sucesso aqui. E aquele que... tem aí... Salve Jorge, que é a mãe. Eu tenho ele aqui. Que é mais uma mãe que chora, não sei o quê, e eu nunca imaginei que eu ia ser uma dessas mães, né? Essa que você acabou de ouvir é Zilda Maria de Paula, mãe do Fernando Luiz de Paula, morto aos 35 anos no bar do Juvenal, durante a chacina de Osasco e Barueri, em 13 de agosto de 2015. Você já conhece a voz dela desde o nosso primeiro episódio. E você também ouviu nesse trecho e ouvirá ao longo desse e do próximo episódio as vozes das pesquisadoras Joana Barros, Gabriela De Biadi e Lúcia Soares, que realizaram uma série de entrevistas com Dona Zilda no âmbito das pesquisas do LASINTEC, o Laboratório de Análise em Segurança Internacional e Tecnologias de Monitoramento da Unifesp, Osasco.
Nos 2 primeiros episódios do podcast O Luto e a Luta, vimos como ocorreu a chacina de Osasco e Barueri, sua motivação, como foram os ataques e a repercussão midiática. No último episódio, fizemos um mergulho no passado para conhecer e entender a própria história das polícias brasileiras e dos massacres policiais ocorridos em São Paulo. Nesse 4º episódio, vamos conhecer a história de vida de Dona Zilda Maria de Paula, a principal figura por trás da Associação 13 de Agosto, que reúne amigos e familiares das vítimas da chacina. Ao todo, foram mais de 10 horas de conversas gravadas pelo Lazintec em que Zilda Maria de Paula contou detalhes da sua história de vida. E há uma série de razões para conhecermos essa história. A primeira delas é exposta por Antônia Lúcia Gomes da Silva, de 58 anos, mãe de Jailton Vieira da Silva, outro homem executado durante a chacina de Osasco Barueri, 10 anos atrás, deixando a mãe, a avó e 3 filhos. O governo nunca fez nada por a gente. Psicológico e nem nada. Eu que corro atrás de psiquiatra no posto para mim passar, para meus netos passar. Né? Psicólogos. Corro atrás do que tem que correr, porque eles nunca chegaram para falar, olha, vocês estão precisando disso, vocês estão precisando daquilo. Ninguém nunca veio. Né? Ninguém nunca veio. Quem faz as coisas, eu agradeço muito a Zilda, viu? A Zilda ajuda bastante. Quando ela consegue cesta básica, ela me chama para ir buscar. Quando ela consegue alguma roupa usada, sapato usado, ela separa para meus netos. Eu vou buscar. Então, assim, a Zilda tem sido uma companheirona e tanto mesmo. E fora que ela que corre atrás de tudo. Em resumo, Zilda é quem puxa a Associação 13 de Agosto ao longo desses 10 anos. E suas atividades vão muito além das presenças nos tribunais e dos protestos realizados anualmente em memória das vítimas da chacina. É uma presença diária, cotidiana, de acolhimento e ajuda mútua. O carinho com que Antônia e outras mães se referem a Zilda fala por si só. Uma outra razão pela qual devemos conhecer a história de Zilda Maria de Paula é que falamos de uma trajetória que, se estivesse no cinema, certamente seria um candidato a trazer o Oscar para o Brasil. A vida de Zilda, com todas as suas mudanças de bairros até chegar a Osasco e cada episódio vivido ao longo da sua vida, faz um paralelo com a própria história das periferias de São Paulo e da sua classe trabalhadora da segunda metade do século XX para cá. Gabriela De Biadi fala a seguir. A vida da Zilda são várias vidas, é impressionante. Ela já viveu de tudo. E nessas várias vidas ela passa por diferentes espaços, né? E vai narrando como que era e como que tá agora. Esse é o podcast O Luto e a Luta, os 10 anos da chacina de Osasco e Barueri. Uma produção da Ponte Jornalismo, da Central 3, da Associação 13 de Agosto e do Lazintec Unifesp. Eu sou Rafael Sanz, jornalista ligado ao Lazintec e um dos roteiristas e apresentadores dessa série documental em podcast. Eu sou Gil Luiz Mendes, repórter da Ponte Jornalismo e apresentador na Central 3. Sejam todas, todos e todes bem-vindos. E um aviso antes de continuarmos. Esse episódio narra cenas de violência, covardia e dor continuada. Recomendamos que pessoas sensíveis a esse tema, que possam ter gatilhos nesse sentido, não ouçam o podcast. Dona Zilda Maria de Paula nasceu em 1952, ou melhor, surgiu, conforme ela própria frisou em entrevista aos pesquisadores do Lazintec. Ela não sabe exatamente quem são seus pais biológicos, e o máximo de informação que tem sobre eles é que José Francisco de Paula, seu pai, morava num cafezal com a mãe biológica que a entregou, ainda nos anos 50, à família que a criou. Registrada com o sobrenome de seu José Francisco, ela não sabe precisar o ano e a idade que tinha quando foi adotada. Devia ter ali entre 3 ou 4 anos, mas não se lembra. A história de que sua mãe chegou à casa da família que a adotaria com a pequena Zilda e o irmão biológico Luizinho, um pouco mais velho que ela, foi ouvida de uma prima de criação que estava presente e já tinha lá seus 12 anos. Segundo o relato, a mãe apareceu, disse que sairia para comprar uma lata de talco e levou o menino consigo. Não voltou. E lá se vão cerca de 7 décadas. Zilda tem 73 anos.
Ao longo das entrevistas que deu aos pesquisadores do Lazintec, Zilda fala muito de sua mãe. Ela tinha raízes no bairro da Brasilândia, mas vivia entre Perdizes e Pompeia como empregada doméstica, morando na casa dos patrões. Seu nome era Inácia Helena Nunes e, segundo Zilda nos conta, tinha um gênio muito, muito forte. Zilda se lembra de alguns personagens da sua infância naquele bairro que ainda era muito diferente do que conhecemos hoje. Pelo que a minha mãe conta, e tinha um pessoal lá que eu cresci muito ali no Sumaré, né, também. E tinha um pessoal que conhecia a gente. E tinha uma senhora, eu nunca esqueço dessa senhora, o apelido dela era Dona Maria, era Maria Fumaça. Era uma baixinha também. E eu lembro, a minha mãe contava, disse que eu não sei se era eczeema, não sei, disse que o meu corpo inteiro era cheio de pus, essas coisas, e essa Dona Maria Fumaça, que era benzedeira, e até grande eu conheci ela. E diz que ela tinha aquelas lamparinas que tinha aquelas velinhas, tipo florzinha, né? Sim. E disse que ela que me curou. A infância dela foi principalmente na Pompeia, Perdizes, nas frestas desses bairros, né? Mas sempre teve um vínculo com a Brasilândia, onde tinha família. Era a família da mãe dela, a mulher que a criou. Zilda cresceu em Perdizes e na Pompeia porque morava junto com a mãe nas casas das famílias para as quais a mãe trabalhava. E aí entra o primeiro ponto da história dela, que vai discutir realidades mais amplas, como a ideia da casa de família, que também vai surgir em alguns momentos, na fala dela, como casa de branco. Além de toda a relação que ela tem com a mãe dela, terão também essas outras famílias. Muitas vezes morando na garagem, num quartinho. Uma coisa muito marcada na fala dela é sobre como ela não podia entrar na casa dos patrões da mãe dela, mas que a partir de certa idade, ela também já trabalhava junto e ajudava a mãe. Sou uma coisa muito escravagista, não tem outro jeito de olhar para isso. Ela fala que a mãe dela tinha uma vida cigana, não tinha onde se firmar, se fixar e ficava mudando conforme as famílias se mudavam ou não podiam mais pagar, ia para outra casa. Ou brigava, tinha algum problema, ia para outra casa. Então ficava sempre nessa dependência das casas de família para poder viver ali. Mas o meu vínculo era Pompeia, Sumaré, tudo aquela redondeza. Andava, né? Por ali tudo. Tudo. Inclusive eu ia na missa Nossa Senhora de Fátima ali. Sei. E aí minha mãe conheceu uma família. Eu ainda não estava na escola, não. Eu acho que foi não sei, eu não lembro muito assim. Que era uma vida tão cigana, né? Então não tem... Você só recorda os lugares que você ficou mais. Né? É. E os outros é relance, assim. Aí ela conheceu, que eu lembro dessa família ali na Cotoxó, a mulher chamava Dona Henriqueta. E era uma família grande, então ela tinha... Era tudo médico. E a filha dela, ela chamava Noisa. Ela era diretora do HC, do Hospital das Clínicas. E então a minha mãe morava lá e era uma garagem que a gente ficava. Então ali tinha jornal, tinha todas essas coisas. E eu lembro que eu tive aquela coqueluche. Sei. Soltei até lombrinho. E os caras, olha como você vê, né? Depois que você cresce, que você vai pondo as coisas. Eles jogavam remédio. Eles não davam assim. Porque minha mãe não sabia ler. Eu lembro até um frasco assim. Era meio xadrez. Pra não chegar perto de você, é isso? Não sei. Eu não entendi também. Eu lembro que eu ficava ali na garagem, minha mãe trabalhando pra lá, né? Porque meu filho já teve outra sorte, eu não entrava. Não, você não podia entrar nas casas. Não. Então eu ficava na garagem onde que nós dormia, e minha mãe ia cuidar lá. Zilda lembra de uma Pompeia diferente, dos tempos dos cortiços que existiam nos cantos do bairro, onde hoje há condomínios, avenidas modernas e arranha-céus. Havia um cinema na Rua Tucuna, próximo ao Afonso Bovero, mesma esquina onde morava sua amiga Maria do Carmo, filha de espanhóis. A esquina onde talvez tenha vivido num momento de mais breve calmaria da sua infância e talvez da vida. E assim foi. Aí eu lembro que a primeira escola que eu entrei foi na Portugal, ali no Sumaré. Aí a minha infância eu passei ali. A primeira escola eu entrei e como minha mãe não parava, saí.
nessa escola. Minha mãe era tipo andarilho, né? Acho que porque não tinha casa, mudava de serviço, tinha um gênio desgraçado também, né? Esse movimento da mãe e dos familiares de Zilda reflete a própria migração urbana paulistana. Seus tios, por exemplo, saíram pequenos dos cortiços e favelinhas presentes ali nas baixadas, de onde hoje está a rua Vanderlei, em Perdizes, para serem, nas palavras de Zilda, pioneiros na Brasilândia. Foram morar na avenida principal e a poucos metros do ponto final do ônibus que começou a circular no início dos anos 60. Sua mãe, por outro lado, terminou desterritorializada e compôs a enorme massa de trabalhadoras domésticas que habitavam as propriedades dos patrões. Para além do já citado Luizinho, de quem nunca mais teve notícias, Zilda tinha um irmão 9 anos mais velho e já falecido com quem conviveu. Segundo ela, Eduardo era do mundo. Nunca morou de fato com a família, salvo numa tentativa frustrada que ocorreria mais adiante. Eduardo, conhecido como Café na região da Pompeia, trabalhou muitos anos numa lavanderia e num açougue do bairro. Dormia nos empregos ou alugava quartos de pensão. O pedaço do meu irmão era ali no Sumaré. E ali, inclusive o apelido dele era Café. Tem a Afonso Bovero, tem a Piacais, e ali era cafezal ali. Né? Que depois tem aquelas baixadas que tem as mansões de Caebe e Moroco. E meu irmão, praticamente, ele tinha os japoneses, ele começou a trabalhar nessa lavanderia. Eu acho que até hoje tem a lavanderia lá. Eu andava lá com o pessoal de Sumaré. Eu lembro que a minha mãe, quando era época de balão, ficava preocupada, porque, ai, um menino. Vai soltar balão. O Eduardo sumia. Eduardo, que ele chamava. Ele chamava Eduardo. Eu sei que o Eduardo sumia, a minha mãe preocupada, esse menino no mundo, esses terrenos, vai correr atrás de balão, de repente tem um poço, cai no poço. Eu lembro disso daí. Aí depois, nesse intervalo, esse vai e vem, minha mãe saía, voltava para as casas de novo, né? Uhum. E a dona Riqueta, eu lembro que ela mudou ali para Turiaçu. Tem a Cardoso de Almeida e aquele pedacinho ali. Tinha umas casas de tijolo antigas, né? E eu sempre com a minha mãe. Aí, depois, a gente foi morar ali na Avenida Pompeia, junto aqui embaixo. Tem a Padre Chico, a outra, Ministro Ferreira Alves, uma coisa assim. Sim. E na esquina era uma escola. E tem uma casa, que essa casa até hoje. Até hoje. E eu não sei quem arrumou ali para minha mãe. Nesse tempo, já não tinha mais. Aí eu já estava grandinha. Uhum. Né? Da dona Riqueta foi época que eu ainda não estava na escola, não lembro a data. Tá. Eu vou assim. Aí ela arrumou esse serviço, mas antes disso ela já tinha rodado muito. Minha mãe rodava muito. Ela trabalhava numa casa ali na Caraibas, que a gente morava na garagem também. E me deu eu para essa mulher me crismar. A dona Eunice. A dona Eunice era assim. Era aquelas casas antigas, com a garagem no fundo, né? Sim. Deve estar lá a casa, que essas casas antigas... Ainda tem, algumas tem. Aí eu ainda estava no parquinho. Com 3 anos, eu lembro que ela me pôs no parquinho, que é vizinho do Miss Brownie. Eu quero ir lá nesse parquinho. Um dia eu passei em frente e minhas lágrimas caíram. Zilda até hoje se lembra do uniforme de flanela marrom que usava durante o inverno no jardim de infância. A escola ficava na Rua Diana, na quadra próxima ao estádio do Palmeiras. Cada aluno tinha um número, e ela lembra como se fosse ontem. Não, era marrom. Era marrom. Era marrom. Era marrom e a de verão era vermelha. Era calça vermelha, short vermelho. Da de menina tinha elástico na perna e dos meninos era short. E camisetinha branca. Certo. Mas tudo com número. Tinha número aqui, número na blusa. Né? Para não perder nem o menino, nem a pessoa. Porque às vezes, quando trocava, né? Então já tinha um número. Certo. Era 1541. 1541 meu número. Parece cadeira. Aí passou, foi passando. E você gostava da escola? Adorava a escola. Adorava. Eu estudei até o 2º ano primário. Do primário. Por isso que eu brigava com meu filho. Sim. Eu adorava a escola.
Aí, que aconteceu? Depois, com uma certa idade, você sai do parquinho. Você Sim. vai até 13 anos, eu não sei como que é hoje. Era maternal, né? Uhum. Aí entrei na escola, aí minha mãe mudou de serviço, foi para Pompeia, lá nessa casa que eu estou te falando. Uhum. Aí eu já estava na escola. E essa casa eu sofri também. Era uma pensão, eu lembro, eu acho que eu já estava no segundo ano. As professoras me ajudavam, eu nunca esqueço, tinha uma professora, Dona Zilda, chamada Dona Zilda. Então era 3 Zilda, eu, a Dona Zilda e a Zilda Natel. Nossa, muita Zilda junto, hein? E hoje que eu conto de Zilda aí também. Aí, essa professora ajudava muito. Ela levava aveia. E não é que eu pedia, não. Uhum. Ela sei lá. Aí eu lembro que nessa casa, essa casa eu nunca esqueço também. Era um casal de velho. A filha dela trabalhava no DEI, que era a Dona Beti. Tinha a Rosemary, que era a filha dessa Dona Beti, que era a neta da véia, e seu Sebastião. E eu ia arrumar os quartos e minha mãe cozinhava e lavava as roupas. Uhum. Na pensão toda. Caramba. Eu lembro assim dessa pensão, e parecia um senhor lá, aí eu dizia que ele era bancário. Na época ela era nota de 50 cruzeiros, era meia roxa. Mas se ele quisesse me experimentar, ele foi burro. Hoje, porque é muita gente. Aí eu fui arrumar a cama, eu tinha 10 anos. Caramba. 10 anos. Então eu entrava na escola aquele horário que todo mundo adora, 11 horas, né? 11 horas da manhã. Acho que ainda tem esse horário. Tem, ainda. Você não... Então eu levantava cedo, minha mãe já ia cuidar da roupa, a bichinha lavou roupa, tudo na gente. mão. Aquelas coxas de pequeno que Sei. usava muito. Aquelas coisas pesadas, né? E eu arrumava os quartos e limpava o banheiro. E eu lembro que um dia eu fui arrumar a cama desse homem, porque eles não arrumavam a cama. Eu achei uma nota de 50 cruzeiros. Eu fui varrer 50 cruzeiros. No criado tinha 50 cruzeiros. E fui no banheiro, tinha 50 cruzeiros. Aí eu desci e mostrei pra minha mãe e pra mulher lá, pra patroa. Minha mãe falou, ele tá querendo experimentar. Só que não passou na cabeça de ninguém que tinha mais Sim. gente lá, né? Aham. Mas acho que a fama ia sobrar pra mim. Sim. Passou. Aí quando dava 10 horas eu ia pra escola. A Zilda também fala dessa relação no bairro com as crianças. A maioria eram crianças brancas. Ela tinha amiguinhos e tudo, mas assim, não ia nos bailinhos, nas festinhas das outras crianças. Eram vidas muito diferentes. Com quem ela mais interagia eram as pessoas que moravam no cortiçozinho ali, onde vivia a benzedeira. A gente vê essa sensibilidade entre quem tá meio nessas frestas de um bairro elitizado de São Paulo. Eu lembro, Joana, que de segunda-feira tinha feira, ali na Padre Chico. A Padre Chico Sim, ainda não sim. tinha os Zuleika. Aham. Ali era um cortiço, não era favela, né? Mas Aham. ali Era uma tinha casa. até uma bica. Ah, Era favela, né? Que a gente Sim. falava cortiço, né? aham. E eu tinha amizade com aquele povo lá da favela. Eu corria, eu não fui criado assim. A primeira favela que eu moro mesmo é aqui. Aham. Mas eu fazia amizade muito Com fácil todo com todo mundo. Não tinha lugar para ir, porque a Pompeia é bairro chique. E, Era bailinho de garagem só dos branquinhos. sei. Não tinha nem roupa para ir. E eu lembro que nessa casa eu ia comprar pão. Na padaria lá em cima. Uhum. Tinha Paramount aqui embaixo na Tavares Bastos. Uhum. E aí depois veio um negócio do Jânio Quadro lá que sumiu trigo, sumiu tudo. Você tinha que estar 4 horas da manhã lá em cima na padaria. E o pão vinha desse tamanho, torrado, sabe? Sei. Mas eu ia comprar pão. Eu ia comprar pão. E pão fresco assim, né? Aí a dona Sanica,
Ela pegava aquela caneca assim de café com leite, que eu não tomava leite, né? Tomei depois de velho. E aquele pão, eu com água na boca, comia aquele pão fresco. Que delícia. Quando ela dava uma fatia assim. Caramba. E era você que ia buscar o pão? Criança, né? É. E essa minha madrinha, que eles eram bem, e falaram para minha mãe para toda segunda-feira eu ir lá, para pegar assim comida que sobrava no domingo e pão que ela juntava. Era pão velho. E pão, que para criança é, né? Hoje é idiotice isso, né? Porque eu como pão aí, até como pão puma. Mas para criança, era luxo. Sim. Manteiga nem pensar, leite nem pensar. E eu ia na feira com a mulher. Lá na Tavares Bacelense, comprava fruta, comprava tudo. Nem banana ela dava. Gente. Só que justamente por estar nessa dependência das famílias nas quais a mãe trabalhava, eventualmente ela vai ficando mais velha e as famílias não querem mais aceitar a sua presença. Aí que ela começa a andar pelo mundo e conhece as amigas da rua na porta do Teatro da Record, onde tinham os shows da Jovem Guarda. Ela tem toda essa fase, assim, doida pela Jovem Guarda e da porta do Teatro da Record. É muito divertido ela contando, então também acaba sendo meio marco cultural, mas que também vai falar sobre as dinâmicas de ocupação do espaço urbano. Ela não se lembra exatamente a idade, mas eu chutaria que ela devia ter uns 14, talvez 15 anos, quando caiu na rua. O doutor Ulisses, advogado, e a dona Lourdes era mulata, era da nossa raça. Então ela tinha 6 filhos. Essa casa está lá ainda, aquela casa antiga. Essa mulher, ela me marcou. Ela me marcou muito. E então minha mãe sempre no tanque. Já velhinha já. E eu sempre uma no caso. Sim. E tinha meninos da minha idade. Tá. Aí. Mas aí vocês moravam nessa casa? Voltaram a morar nessa casa. E continuava aquilo de não poder entrar na casa? Não, aí já entrava porque o pessoal já era da raça, né? Aí já entrava tudo. E a mulher, o homem era advogado, o doutor Ulisses, foi muito bom esse homem. Ele que arrumou aposentadoria para minha mãe. No fim, meu irmão que ia lá pegar. Meu irmão era pilota pra caramba. E aí, o que aconteceu? E minha mãe com gênio forte, não sei o quê. E o homem a mulher passava a mão no gênio do homem. Sim. Ele falava que era o espírito que pegava dinheiro. Onde ele guardava dinheiro, a mulher achava. Ia lá e tirava. O que aconteceu? Ele começou a deixar o dinheiro com a minha mãe. Eita. Criou o quê? Uma confusão com a raiva da mulher. Ela não falava nada. Eu lembro, eu tinha 12 para 13 anos. Menina, ela estava com implicância com a minha mãe, não sei o quê, e não tinha desculpa. O que essa mulher arrumou? Eu lembro como fosse hoje. Eu tinha 12 para 13 anos. Foi aí que começou minha luta de eu viver sozinho. Ela me acusou que eu tinha roubado 13 cruzeiros. Nossa. Minha mãe, não, a Maria não, que o pessoal me chama de Maria. Maria não. Minha mãe falou, você pegou? Eu falei, não, mãe. Eu lembro que foi um sábado isso. Não porque a Maria pegou, porque eu falei, mas eu ia fazer o quê com 13 cruzeiros? E ficou aquela discussão, e minha mãe, na hora da raiva, minha mãe sabia que eu não tinha pegado. Olha, por isso que eu falo, esse negócio de acusação... É grave, né? E você não sabe se defender. Hoje eu saberia se defender. Sim. A minha mãe, que a minha mãe fez, pegou eu na hora. De tarde, arrumou a roupa, era bora. Pra onde eu não sei. Eu sei que a gente foi parar lá em Guaianazes. Nossa. Meu tio morava lá, não conhecia nada, nem minha mãe. Ela ficou sabendo que meu tio
morava lá pela minha tia, eu não sabia o endereço nada. Descemos aquela Pompeia todinha a pé, eu lembro quando você... Pegamos a Turiaçu, passava o Penha Lapa, descemos no Brás, pegamos o trem, eu nunca tinha andado de trem até aí. Ah, é? Fomos pra casa desse meu tio. E passar meu tio. Pois é, porque pra chegar em Guaraná... Não, minha mãe era louca. Só com o nome... Não sabia nem o nome da rua. É. Aí, porque minha mãe chamava ele de Tado, o nome dele era Ricardo. E o bom que nem aqui, se você vir aqui sem destino, descendo em ponto final, você vai me achar porque tu não conhece. Uhum. Aí achei uma casa do meu tio. Eita, ali que eu senti na pele. Pré-adolescente morando em Guaianazes, logo após sair da Pompeia, Zilda trabalhou na zona cerealista, próxima ao mercado municipal, levada por um parente. Ela descreve como arrumava comida no fim das jornadas e o cheiro de podre que os armazéns de batatas apresentavam depois das famosas enchentes paulistanas. Passou algum tempo, Zilda e sua mãe foram embora da casa desse tio em Guaianazes. Elas não sabiam, mas a mudança também marcaria a separação entre mãe e filha. De volta a Pompeia e já adolescente, Zilda trabalhou ao lado da mãe em algumas casas, mas conforme ia crescendo, sua presença era cada vez menos aceita nas casas. Como consequência, rapidamente arrumaria seus próprios empregos e, com eles, os quartinhos do fundo onde dormiria. Zilda conta que passou por alguns empregos como empregada doméstica na região, já sem a companhia da mãe, antes de cair na rua. Ela se lembra da sua primeira noite ao relento na frente da Igreja do Rosário, na Avenida Pompeia, a mesma que frequentou anos antes com a mãe. Chovia muito naquela madrugada e tudo que ela tinha era a roupa do corpo. E aí vinha andando. E eu e Deus pegava a consolação de ser, saía na Francisco Matarazzo e vinha embora. Gente, mas andava, hein? Por que eu saí dessa casa? Porque tinha 2 meninos. O menino mais velho era o cão. Batia na mãe. Ele tinha uns 6, 7 anos. Caramba! Até quando passa bate, eu não lembro esse moleque aí. Ele batia na mãe. Ele chamava Marcos e tinha um molequinho, o irmão, que era Paulinho. Uhum. Eu tinha... Tava nessa fase, 12, 13 anos, uns 14 por aí. Eu lavava carro. Carro. Tudo. Arrumava a casa, lavava roupa. Tudo. Eu só não cozinhava, ela cozinhava. Mulher do interior, caipira, e casou com esse homem que era dono de posto de gasolina ali da Água Branca, aqueles lados ali. Sei. Eu não sei. E o filho, nossa, um dia eu vi ela assim, enjoelhada, eu não sei que ela tava, o moleque foi de lançou em cima dela. E o moleque me batia também. Aí, ela mandava eu largar o serviço pra eu brincar com os meninos. Vixe? Nossa. Por isso que hoje eu não engulo muito só. Ah, menina, teve um dia... Tava lá no quartinho, lá passando roupa, e o moleque me atentando. Um chute, eu, para, Mar. E eu peguei uma vassoura de pelo. Lógico que eu não bati no moleque, mas o que eu fiz assim caiu na cabeça do moleque. O moleque... Ai, a mulher veio, você bateu no Marco. Eu falei, eu não bati. Eu só peguei a vassoura para espantar. Aí pra ela tinha batido, lógico, com o escândalo. Vai embora. Falei, aqui eu sou babá, ainda tem que apanhar. Você já apanha, você quer que eu apanhe também? Aí, porque eu não respondia, mas aí quando tinha oportunidade eu soltava, já estava indo embora mesmo pra rua. Sim, claro. Foi aí que eu comecei, foi aí que começou a aventura da rua. Aí comecei a ir pra Record, fiquei lá, tinha umas meninas lá juntando, tinha um bicho lá, o Neto trabalhava na casa da Marieta Severo, que a Marieta morava ali na Augusta. Logo no começo dela com o Chico, né? E ela trabalhava tinha a escolinha do Golias. Sim. Na Record.
E ali a gente foi fazendo amizade, tudo da mesma laia, tudo da mesma coisa. Fiquei na rua. E aí vocês dormiam Não na rua? pergunta onde tá minha roupa, não sei. Sabe? Não sei. E aí o que acontecia? Tinha umas colegas que vinham do serviço, trabalhavam. Naquele tempo, nos apartamentos, era mais legal. Ou a gente dormia no serviço delas. Tinha zelador que era camarada. Deixava vocês entrarem. Entrava, tomava banho, dava comida, lavava roupa. Era uma troca. Quem estava trabalhando ajudava a outra. Eu lembro que eu fui numa... E vocês faziam esse rodízio. Quem tava na rua se virava no trabalho da outra. E uma vez eu também... Como eram os nomes? Você lembra os nomes delas? Eu lembro delas todas. A Zilda conta de todas aquelas estratégias de sobrevivência que bolava junto com as amigas. Se uma ia trabalhar, levava as outras para tomar banho no banheirinho de empregada, ou usava o quartinho para dormir um pouco, tomar um café, coisas assim, que mostram extrema precariedade, mas também muita parceria. Não é uma época que ela lembra com ressentimento. Tem essa coisa da liberdade, da idade, das amizades e de uma juventude mesmo, né? De não ter tantas preocupações com o dia de amanhã. Joana Barros. Veja como as formas de camaradagem entre as várias empregadas domésticas para tomar banho, porque elas viviam na rua para se alimentar, para dormir num lugar quente, num dia frio, né? Ou seja, essa dinâmica é um saber, e é um saber de esquiva dessa lógica violenta e excludente. Um saber que surge de baixo e mesmo muitas vezes sem se dar conta disso, é um saber contra o Estado. E assim começou a juventude precoce de Zilda Maria de Paula nessas idas e vindas da rua e das casas de eventuais patroas. Ela conta que aos 15 ou 16 anos frequentava a porta do Teatro Record, ainda nos anos 60, durante o auge da Jovem Guarda. Nunca entrava para assistir da plateia, ficava mesmo na rua. Era mais divertido. Então você via artista chegar, você conversar com os artistas, pedir autógrafo. Tinha artista que era mal criado, não queria... E a gente não tá nem aí, o negócio é... Roberto Carlos, minha cara. Jovem Guarda, minha cara. Aquela coisa de adolescente, né? Você gostava das músicas? Nossa, eu tenho... Você gosta do Rei até hoje? Eu tenho coleção, só não gosto do Roberto de hoje, de não tem agora. pra cá. Pô, mas eu tenho um monte de CD dele. Jovem Guarda tem uma... E o Tremendão, você gostava também? Eu tenho do Erasmo, eu só tenho um CD dele. Eu gostava mais do Erasmo do que do Roberto. Isso foi no auge mesmo da Jovem Guarda, né? Aí a gente fazia o quê? Quando não tinha lugar para dormir, a gente dormia, tinha um show do Canal 7, essas coisas. Aí vinha a filhinha de papai, você dormia, ela era cambista. Eu lembro que o programa custava R$2, R$3, era o primeiro lugar. Então a gente comprava ingresso, a filhinha do papai passava, nós comprávamos ingresso e dava para elas. Certo. E elas davam um cruzeiro para nós. Sim. O que a gente fazia? Tinha um bar ali na Matiazar, era da Dona Ana. Quando o dinheirinho estava a mais, você tomava um pingado e um pão com manteiga. Quando estava a mais, era uma coxinha. Opa! Quando estava a mais, era uma Fanta, que era a época que a Fanta tinha saído. Sim. Quando você tinha a mais, até hoje eu gosto. Você ia na pastelaria Brotinho, que é a mini pizza. Aquela pizza pequena. Nossa! Aí era o almoço, já está garantido. Essa época começou a ditadura. Sim. Quando a Vanderleia precisou, quando o cara estava ameaçando de matar ela. E nessa época o bicho estava pegando. Tinha censura lá. Eu conheci um senhor da censura, mas eu não estava por dentro, com ditadura começou hoje, né? Sim. Não estava entendendo. E tinha esse senhor da censura, e um porteiro não gostava da gente, porque a gente era maloqueira ali. Sim, ficava com aquelas meninas. Não, mas a gente não aprontava, não batia em ninguém. A gente ficava ali na direção. Era de porta de TV. É bem diferente de quem chega de carro, né? Sim. Numa das passagens mais interessantes das gravações de Zilda sobre essa fase de sua vida, ela conta como conheceu uma série de artistas e como um famoso delegado da ditadura, Sérgio Paranhos Fleury,
chamado por ela e suas amigas como Delegado dos Olhos Azuis, aparece na história junto com a famosa instituição da carteirada. Às vezes ele esqueci o nome desse cara. Ele deixa a gente entrar, às vezes 6 não. E eu acho que eu tenho um anjo de guarda-tão, que todo mundo vai com a minha cara, não sei. E tinha esse senhor da censura, que tinha o cabelo branco. Ele foi com a minha cara. E quem ia peitar esse homem? O porteiro ia peitar? Não. Aí começou os festivais lá. Odeio Agnaldo Timóteo, já morreu. Não gosto. Amigo metido. Ah, é? Ele não falava, não parava pra falar com vocês. Na época, ele apareceu cantando um grito, que era a música com o Roberto Carlos. Sim, sim. E ele apareceu, e eu fui correr abraçar ele, ele fez assim. Eita! A hora que ele fez assim, sempre tem umas meninas que é mais valente. Uhum. Tinha a Ana e a Valdete. Só que não usavam arma nada, elas iam na pernada mesmo. Uhum. Seu nego, metido, você vive da coisa do Roberto Carlos. Foram pra cima dele. Que até ele falou que brigou com uma ação. Eu não sei, acho que foi isso daí. Uhum. Saiu até na revista, mas eu... Nisso, que as mulheres estavam discutindo com ele, saiu Caetano. Aí eu corri. Caetano estava cantando Alegria, Alegria, uhum. Tem aquele conjunto que tinha um que a gente chamava de Cristo, que era... Quando saiu Caetano, eu corro lá e Caetano me abraça. Caetano, olha, se ele continuar assim, é um doce. Uhum. Daí tinha a Sônia, a Ana, a Valdete, elas eram mais velhas, né? Mas já era tudo rodada já, né? Uhum. E nisso, já começou, a viatura era rude, uhum. Era preta e branca, a gente chamava de corintiana. Aí tinha o Laurão e tinha o delegado do Zóio Azul, que é o Fleury. Ui. Depois que eu descobri quem era. Que era o Fleury. Mas eles andavam junto. E eles andavam na Record? Eles iam? Andavam na Record. Tinha a censura, que a Record era que nem a Globo, era perseguida. Entendi. Porque agora eles iam e ficavam na Record junto com o censor. Assim... Ou só era a época das bruxas, das caças bruxas. Sim, eles iam pra... Então o que acontecia? O Laurão ia porque disse que era guarda-costa da Vanderleia. Certo. Ninguém... Então tinha a entrada dos bastidores aqui, tinha o teatro aqui, onde os artistas entravam. Certo. E o Fleury chegava na maior pressão. Sabe quando ele chega com a viatura? Certo. Sabe? Não, eu tinha medo, porque... Eles não mexiam com nós. O negócio deles era caçar as bruxas. E tinha o senhor da censura. E ficava lá. Então era a censura brava naquela época, né? Sim, sim. E o Geraldo Vandré, eu tinha uma amiga que trabalhava com o Geraldo Vandré. Ele morava ali na Angélica. E ele tinha um moleque. Mas essa menina não era muito da nossa turma, mas quando parecia ficava lá. Ela era uma bonita, né? Era uma bonita. Aí tudo bem. Um dia essa mulher chegou e falou assim que a polícia tinha pegado o Geraldo Vandré. Ela também acho que estava por fora também, se era o Fleury, se não era. Aí quando a gente via... A cara dele, menina, mesmo se você não devesse, ele vai tomando, não falava com ninguém. Também ele não dá... Só a cara dele já tinha afastado. E o Fleury, ele vinha fazer o que tinha que fazer lá. E a Valdete, era do lado da nossa turma, já era de maior. Tá? E ele pegava o Valdete e punha dentro da viatura. Né? Aí a gente começou a pegar o que era, né? Porque ela chegava. Quando ele chegava, aí Valdete, é o delegado do Zóio Azul. Apesar de ter boa memória dos momentos festivos, Zilda também contou sobre as dificuldades com o frio e o medo de ser enviada ao juizado de menores que faziam parte do seu cotidiano.
Perguntada se também temia os esquadrões da morte, disse que quando começaram a aparecer, ela já havia deixado as ruas, já estava mais velha, mas que soube de execuções que fizeram na Brasilândia e na Zona Leste. Ela lia sobre esses episódios no Jornal da Tarde que seus patrões armazenavam na garagem. Zilda disse e reiterou durante as gravações que essa foi uma das melhores épocas da sua vida e que foi acabando aos poucos. Segundo ela, foi indo, foi acabando a Record. E ela nunca mais voltou lá. Aquela loucura da juventude já estava passando e ela começou a desenvolver um senso de responsabilidade digno de uma pessoa adulta. Não tinha nem 18 anos, mas como essa história já mostrou, Zilda é uma pessoa que teve de aprender a amadurecer muito depressa e soube fazer isso como ninguém. Acho que é fundamental falar das mães e avós e filhos e familiares nesse processo de memória, de pedido de justiça, de responsabilização do Estado. Tem as mães, tem as avós, pensando aqui nas abuelas da Praça de Maio, né, da Argentina, de Maio em São Paulo também. Maio é um mês duro para muita gente, mas eu acho que tem uma importância fundamental daquilo que eu falava. O Estado, seja na ditadura, seja nos períodos democráticos, produz o desaparecimento, não só do corpo, mas também do rastro do crime. E sem essas mães, nem a memória e nem os processos o colocariam à vista, né? Se a gente sequer saberia por onde procurar. Então elas são elas que vão recompor, por exemplo, o caminho de seus filhos, né? Foi morto dessa maneira, chegou no ML desse jeito e assim por diante. São elas, essas mães, essas vós, que apontam as discrepâncias que estão colocadas nos documentos forjados do Estado sobre esses crimes. E também são elas que não desistem nunca que o Estado reconheça que aquele menino não reagiu a nada, que ele não estava ali no baile, por exemplo. Então eu acho que tem um papel absolutamente fundamental exercido desde os familiares de vítima da ditadura, junto com as mães, com os familiares, com os amigos que perderam seus entes queridos, né, nesses tempos democráticos. Todas essas pessoas ficaram e continuam lutando por essas pessoas que foram assassinadas pelo Estado e são fundamentais nesse sentido de publicização dos crimes, de não deixar essa pauta acabar, né, sucumbir. E é fundamental também do ponto de vista da universidade, da gente poder, a partir daqui, produzir outras narrativas sobre essas pessoas, né? Sobre esse conjunto de pessoas assassinadas. Então tem um conhecimento muito importante dessas figuras sobre o crime específico. Agora, uma figura como a Zilda tem um conhecimento impressionante sobre o Estado, sobre as violências e as maneiras de atuação do Estado, e não apenas sobre a violência brutal do assassinato do filho, né, do próprio Fernando. Se a gente pensa que essa pessoa não é apenas uma vítima e reconhece um saber, uma maneira de existir na cidade de São Paulo e na sociedade como um todo, que é de um manejo, de desvio, de esquiva dessa violência, é impressionante. Por isso que a trajetória da Zilda é tão emblemática, né? Porque ela passou por coisas que, a despeito da morte do Fernando ser a coisa mais brutal que aconteceu na sua vida, ela foi marcada por esse confronto permanente com as formas de violência do Estado, ou seja, da economia e da sociedade de uma maneira geral também, né? É um saber de esquiva em relação ao estado de coisas que é hostil contra ela, né? No próximo episódio, contaremos a segunda parte da vida de Dona Zilda Maria de Paula, a fase adulta, iniciada precocemente, em que ela decidiu lutar contra a falta de moradia, venceu e acabou encontrando uma série de outras batalhas para travar. Nesse momento ela já tá meio que formando a própria família, né? Daí tem toda essa coisa com as escolas de samba, que é muito legal também. Desse momento da Brasilândia, ainda que tá começando as escolas de samba. Tá se formando a Casa Verde, Rosas de Ouro. E daí ela vai pro Rosas e ia sair passista até. Mas é nesse momento que ela tá se envolvendo com o pai do Fernando e ele corta. Não deixa, ela tem toda uma relação violenta aí. Aí quando eu tive essa confirmação, aí ela foi embora, aí eu fui lá na igreja, ele estava na rodinha dos amigos, cheguei com o Fernando assim, ele
Eles falaram assim, vem cá. Olhei pra ele e falei, você vai dormir com quem? Comigo ou com a Vera? Peguei o Fernando e virei as costas. Não precisei dar show nem nada, só chamei ele de canto. Daqui a pouco ele desceu. Quem foi que te falei? Não te interessa. Você queria que eu soubesse, você arrumava meia nos fundos do inferno. Você sabe que eu sou conhecida aqui também? O Fernando teve uma infância melhor que a minha, né? Porque o Fernando nunca soube o que é fome, nunca morou em barraco. Falei pra minha patrão assim, eu vou fazer o Fernando servir o exército. Falou, faz muito bem. Falei, ele fica sozinho. Vai aprender coisa que não é pra aprender. E tem que ter uma disciplina do homem. Não tem essa disciplina. Apoie o podcast O Luto e a Luta. A partir de R$ 9,90 por mês na Orelo, você contribui com esse projeto. Acesse orelo.cc/O Luto e a Luta. Toda a renda deste podcast será revertida para a Associação 13 de Agosto, por meio da dona Zilda Maria de Paula, mãe do Fernando Luiz de Paula, um dos executados em 13 de agosto de 2015. As atividades da Associação de Mães e Familiares das Vítimas da Chacina de Osasco Barueri não se restringem aos atos anuais ou às presenças nos tribunais, mas são cotidianas e focam no apoio diário a essas famílias. Seu dinheiro provavelmente será gasto com comida, transporte e outras necessidades básicas. Esse é o podcast O Luto e a Luta sobre os 10 anos da Chacina de Osasco e Barueri, uma produção da Ponte Jornalismo da Central 3, da Associação 13 de Agosto e do Lazintec Unifesp. A apresentação é de Gil Luiz Mendes e Rafael Sanz. O roteiro é de Rafael Sanz. Esse episódio é baseado nos áudios das diversas sessões de entrevistas gravadas com Dona Zilda Maria de Paula pelas pesquisadoras Joana Barros, Gabriela De Biadi e Lúcia Soares, todas ligadas ao Lazintec Unifesp. Acesse a Ponte Jornalismo, www.ponte.org, para ter acesso a todas as referências desse episódio. A identidade visual é de Lucas Richardson e Carlos Girardelli, da Sépia Conteúdo. Domênica Mendes fez a revisão deste roteiro, o tratamento dos áudios e a revisão final deste episódio. A edição é de Gil Luiz Mendes. Até o próximo episódio.